Então este é o vídeo 32, estamos falando sobre a teoria da relatividade. No vídeo 31 nós vimos as transformadas de Lorentz, que são diferentes das transformadas de Galileu, e alteração da velocidade. Então as transformadas de Lorentz são dessa forma, esse gama daqui, o gama é dado por isso aqui. Sempre que vocês escreverem uma fórmula na prova e aparecer o gama, vocês têm que especificar quem é o gama, se não botar perde ponto, certo? Então o gama aqui, ó, V sobre C. Então o V sobre C, geralmente para velocidades normais, tipo a velocidade de um carro andando a 300 km por hora é uma velocidade brutal. Mas se você comparar o 300 km por hora com a velocidade da luz, é muito pouco. Vamos fazer as contas. Então, quanto seria o gama se a velocidade de um carro for igual a 300 km por hora? Quanto seria o gama? Então a gente tem que passar isso para metro por segundo, né? Acho que é melhor botar 360, vou botar 360, porque aí a velocidade seria 360 mil metros, né? Em uma hora tem 3.600 segundos. Então cancela, 3.600 por 36 dá 100, né? Se é 100 metros por segundo. Quer dizer, um carro andando a 360 km por hora, cada segundo ele anda 100 metros. Quer dizer, para andar 1 km dá 10 segundos. Se andar 1 km em 10 segundos é uma velocidade enorme, né? Você sai daqui de casa e em 10 segundos está 1 km de distância daqui. 1, 2, 3, 4, 5, contando de 10 é muito rápido, certo? Então a velocidade da luz C é aproximadamente 3 vezes 10 à oitava metro por segundo. Né? Quer dizer, um 3 seguido de 8 zero. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então pontua de 3 em 3, 300 milhões de metros por segundo. Então enquanto seu carro a 360 km por hora, você está achando muito rápido, está andando 100 metros no segundo, a luz está andando 300 milhões de metros por segundo. Certo? Então esse V sobre C é 100 dividido por 3 vezes 10 à oitava, que é igual a, vamos botar 10 sobre 3 vezes 10 à sétima, né? Cortando um zero, 10 por 3, aproximadamente 3 vezes 10 a menos 7. Então se você pegar o quadrado do gama, né? O gama está aqui. Então V sobre C ao quadrado é aproximadamente 9 vezes 10 a menos 14, né? Então vamos aproximar para 10 a menos 13. Então o gama vai ser 1 sobre raiz de 1 menos V2 sobre C2, que é igual a 1, mais ou menos, né? Aproximadamente 1 sobre raiz de, vou botar elevado a meio aqui, 1 menos 10 a menos 13 a meio, né? Então isso se aproxima, quando você tem isso daqui é 1 menos 10 a menos 13 elevado a menos meio. Aí quando você tem 1 mais um número muito pequeno, epsilon, elevado a n, isso é aproximadamente 1 mais n epsilon. Vocês podem testar na maquininha de vocês, pega aí, faz 1 mais 0,001 elevado ao cubo. Aí vai dar aproximadamente 1,0003, né? Então quer dizer que o gama aqui nesse caso, o gama vai ser aproximadamente 1 mais meio, né? De 10 a menos 13. Que é 1 mais, vou botar aqui 10 sobre 2, vezes 10 a menos 12, né? 10 a menos 14. Ou seja, 1 mais 5 a 10 a menos 14. Isso daqui é 5 vezes 10 a menos 14, tem 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 5.
certo? Aqui é delta menos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Então você vê que esse é praticamente 1. Então quer dizer, esse gama aqui, com velocidades normais que a gente usa no dia a dia, ele é praticamente 1, entendeu? Quer dizer, um carro andando a 360 km por hora é uma velocidade estúpida. E mesmo assim o gama é praticamente 1. Quer dizer, essa medida aqui, se você for fazer uma medida, você não percebe, porque é muita casa decimal, né? Isso não aparece nas suas contas do seu aparelho, né? Então por isso que a gente não percebe no nosso dia a dia. No nosso dia a dia a gente não está acostumado a andar em velocidade tão rápida. Então por isso que essa teoria aqui a gente estranha, ela vai parecer esquisita, porque a gente não está acostumado a andar em velocidades tão rápidas. Então a gente está acostumado na aproximação. Quando o gama é aproximadamente 1, aqui o x fica x menos vt, que é o da transformada de Galileu, e o tempo aqui sendo 1, o v sobre c ao quadrado, né? C ao quadrado, a 3 vezes 10 à oitava, ó. O v nosso era 100 metros por segundo. Isso daqui ao quadrado, se é 10 à oitava, fica 10 a 16. Então, quer dizer, é praticamente desprezível isso daqui, é muito pequenininho, então não interfere. Por isso que a gente não percebe, para a gente o tempo é igual, entendeu? Mas o que está se deduzindo aqui é que o tempo varia conforme o referencial. Então, se a gente tem a sala de aula e a patinete andando pela sala de aula, na verdade, quando a patinete está andando, é como se tivesse vários relógios. Em cada um ponto, o relógio está marcando um tempo diferente, porque ó, o tempo aqui depende da posição. Então, o tempo, o relógio do cara da patinete, em cada posição, o relógio dele está marcando um tempo diferente do que o nosso está marcando, entendeu? O nosso na sala de aula. Então, isso aqui é a revisão. Aí vamos ver agora as consequências dessa transformada de Lorentz. Com essa transformada de Lorentz aqui, a gente vai ter um resultado bem esquisito, que não está acostumado. Então vamos para a página seguinte. O primeiro dele é que o espaço se contrai. Quando o corpo está em movimento, o espaço contrai. Não é que fica, dá a impressão que contrai, não. É que contrai mesmo, as coisas ficam mais estreitas. Então essa é a página 105, elemento 5 é o quê? Não, tem a página 105. Aqui é 105. Então agora é a 106. 6 é o carbono. Então vamos ver aqui. Contração do espaço. Então vamos a partir das transformadas de Lorentz. Contração do espaço. Imagine que você vai ter o seguinte: você tem uma mesa na sala de aula e você quer medir o comprimento da mesa, tá? Então, normalmente você vai medir o comprimento da sala de aula, da mesa, não importa a hora que você meça, você mede a qualquer hora. Deixa eu pegar uma régua. Você pode chegar aqui, você pega a sua régua e bota aqui e mede, né? O zero numa ponta e olha o outro valor da outra ponta aqui. O zero tem que estar num ponto e o outro valor aqui. Então essa régua minha aqui tem quanto? 4 centímetros, né? Essa mesinha mede 4 centímetros. Mas aí se o cara na patinete for medir essa mesa, vamos imaginar que ele pega uma mesa, ele não pode pegar e para medir a mesa e colocar, vamos supor, ele está com a régua na patinete, então essa régua está em movimento, certo? Então ele não pode chegar assim vamos supor, ele está indo para lá, então ele vai chegar aqui, ele bota o zero aqui. Aí ele bota o zero e a régua está em movimento, ele vai se movimentando, aí ele vai, botou o zero aqui. O zero está no canto de cá. O zero está aqui. Aí ele vai olhar que valor que deu aqui. Mas quando ele for olhar o valor que deu aqui, a régua está andando, né? Então ele vai olhar aqui e vai dizer que mede 27 centímetros, 28, mas na verdade mede 30, né? É porque quando ele foi olhar, quando ele olhar aqui já deslocou. Então ele não pode medir assim, ele tem que olhar os dois ao mesmo tempo, que a régua está andando, então ele tem que olhar aqui e olhar aqui. Então ele pega uma patinete comprida e bota duas pessoas, de forma que na hora que um olhar aqui, o outro olha aqui, tem que ser na mesma hora, certo? Assim, 1, 2, 3, pá! Aí isso aqui está no zero, isso aqui está no 30, né?
Tem que olhar na mesma hora, porque a régua está em movimento com relação à mesa, tá? Então vamos botar, os caras estão aqui. Segurando uma régua compridona, né? E tem outro aqui também. Eu e Igor. Então vamos ficar. Aqui é a régua da gente, isso daqui tem em movimento. Nós todos aqui estamos em movimento com velocidade V, né? A patinete. Acho que não vou desenhar o pé da patinete não, certo? Aqui é a régua. Tem que botar o pé, né? Pronto, a patinete é comprida. Então a patinete está deslizando, né? E os dois estão em cima da patinete. Aqui é a mesa. Quem viu do início entende. Aí ele tem que olhar, pá! Então, vamos dizer, o comprimento da mesa, o L, para quem está na sala de aula, é o x2 menos o x1. Mas o comprimento para esses dois aqui, o L, vai ser o x2 que ele mede, menos o x1, com a condição que T2 igual a T1. T2 é o quê? T2 é o tempo, a hora que ele olha a medida x2. Esse cara daqui vai olhar a medida x2 aqui. E T1 é a hora que esse cara vai olhar o T1 aqui. Então, em relatividade, a gente fala em evento. Um evento. Um evento é cada coisa que acontece numa posição, num espaço, certo? Então, tem o evento 1. O evento 1 é esse rapaz aqui olhar no tempo T1 a posição x1. Então, na verdade, seria x1, y1, z1. Então, o evento 1 é definido pela coordenada x1, y1, z1 e t1. E o evento 2, que é definido pelas coordenadas x2, y2, z2 e o tempo t2, certo? Então, um evento é esse cara daqui olhar essa posição. O outro evento é esse cara daqui olhar essa posição aqui, certo? Então, o t2 tem que ser igual a t1. Aí, vamos usar, então, as transformadas de Lorentz para achar isso daqui. O x2 vai ser... Vão olhando, viu? Vocês têm que aprender a fazer essas contas. O L vai ser o L', que é L', tá? Que é o medido do referencial da patinete, é diferente do L. Vamos mostrar que é diferente, certo? Então o L' vai ser, o x2 vai ser gama, que o gama depende da velocidade aqui. Aí o x, você tem que botar o mesmo índice, né? Se é o x2, então é o x2 menos vt2. Não esqueça, né? Botar tudo o mesmo índice do evento, né? Menos o x1, x1. x1 é o gama também, vezes x1 menos vt1, certo? Então, vou botar logo o gama em evidência, o L' vai ser igual a gama vezes, aí junto aqui, fica x2 menos x1 menos v vezes, né, t2 menos t1. Essa vai ser a medida que eles vão medir o comprimento da mesa. Mas só que eles têm que medir na mesma hora. Quando um medir aqui, o outro mede aqui na mesma horário. Pá, eles estão com o reloginho lá. Quando chegar em tal hora, a gente mede. Pá. Aí eles conseguem, certo? Então, T2 igual a T1. Letra maiúscula é do referencial da patinete, né? Minúscula é o referencial da sala de aula. Então, T2, T1 implica que... Tá faltando espaço aqui no meu quadro. Então, olha aqui, por essa fórmula, certo? Vai ser que o gama vezes Tzinho 2 menos V sobre C ao quadrado x2 deve ser igual a gama T1 menos V sobre C ao quadrado x1. Aí o gama cancela, certo? Gama é igual, divide por gama dos dois lados. Aí você tem que T2 menos T1. E aí eu vou botar tudo em termos do L, que é x2 menos x1. Então eu vou desaparecer com T2 e T1, certo?
Então vou achar T2 menos T1 passar para cá igual a... Aí passando o V sobre C ao quadrado, fica menos V sobre C ao quadrado. X1. Não vou botar mais aqui, né? Fica X, o X2 passa para cá, fica X2 menos X1. Né? Passei esse para cá. E aqui é o menos X1, certo? Então achei T2 menos T1. Aí substituo. Substituo aqui. Então L', que é o novo comprimento, é igual a gama vezes X2 menos X1 menos V vezes T2 menos T1. Então fica V, aqui fica V ao quadrado, né? Sobre C ao quadrado, porque aqui tem um V, aqui tem outro V, vezes X2 menos X1. T2 menos T1 é isso aqui. X2 menos X1. Estou entendendo, né? Então fica aqui, o X2 menos X1 é o L. Então ficou aqui que L' é igual a gama. Aí eu boto X2 menos X1 em evidência, que é o L, vezes 1, né? Menos V2 sobre C2. Mas quem é 1 menos V2 sobre C2? Aí vocês têm que lembrar, né? Isso aqui vocês têm que saber. 1 menos V2, o gama, a gente viu que é 1 sobre raiz de... Isso é importante. 1 menos V2 sobre C2. Então quer dizer que o L' é igual a gama L, e isso daqui, né? Vamos botar aqui. 1 menos V2 sobre C2 é igual a 1 sobre o gama ao quadrado, certo? Se elevar o gama ao quadrado, tira essa raiz e inverter, fica em cima. Então isso daqui é 1 sobre gama ao quadrado. Então gama por gama ao quadrado ficou L sobre gama. Certo? E o gama é sempre maior ou igual a 1, né? Porque, olha, está menos aqui. Como se está diminuindo a coisa, o de baixo diminui. Se o baixo diminui, o de cima sobe, certo? Então o gama é assim. Vamos ver, fazer no Excel, esqueci. Aqui é a velocidade, aqui é o gama. Quando o gama fica na velocidade da luz, então vai para infinito, né? Porque V sobre C dá 1, 1 menos 1, 0, vai embora para o infinito. Quando a velocidade é 0, o gama é 1. Então ele parte do 1 e ele fica perto do 1 até mais ou menos a metade da velocidade. Aqui a velocidade da luz, metade da velocidade da luz, assim, ó. Então o gama é assim, é sempre maior que 1, né? Vai tendendo para o infinito. Então quer dizer que quanto maior a velocidade do corpo, mais contrai. Quer dizer que para ele, para o cara que está na patinete, o comprimento da mesa é menor do que o pessoal mede, que está no próprio referencial da mesa, né? Então a gente diz o seguinte, para eles que estão medindo aqui, eles estão na patinete. Então para eles a mesa que está em movimento. Então para eles estão parados na patinete, porque eles estão com velocidade constante, é como se estivesse parado, certo? Então a mesa que está passando. Então ele diz assim, a conclusão é, os corpos que estão em velocidade encolhem na direção do movimento. Não é aqui, dá a impressão que encolhe porque mediu hora diferente. Olha, mediram na mesma hora, entendeu? Vem do problema aqui do tempo variar de posição para posição. Então isso é o que acontece normalmente, né? A posição varia. E o comprimento varia na direção do movimento. Então encolhe. Tem um livro muito bom que é Introdução à Física Moderna, o nome é assim. A Física Moderna. Vocês procurem pelo autor, o autor é Gamov. Bota esse nome aqui na internet e procura aqui Gamov. Que ele é um prêmio Nobel de Física. Aí ele escreveu um livro, o livro é interessante, é bem legal, ó. Não tem fórmula não, é para se aprender de uma forma conceitual esses conceitos de quântica e relatividade. Então diz que tem um rapaz na cidade do interior que ele está sem ter nada o que fazer em casa, aí ele olha a programação, o que é que tem para fazer, a única coisa que tem é um físico que está fazendo uma palestra sobre física moderna. Aí ele vai lá assistir, aí fica assistindo lá, mas a conversa é complicada, ele não entende, aí ele dorme e vai sonhando com os conceitos.
Então ele sonha que ele está numa cidade onde a velocidade da luz é muito baixa, então os efeitos relativísticos aparecem facilmente. Então ele olha assim e vê as pessoas passando de bicicleta e todo mundo quando o cara está parado, a bicicleta está normal. Mas quando o cara vai em movimento, a bicicleta e eles encolhem na direção do movimento, ficando tudo encolhidinho, chapadinho assim. E ele acha interessante, ele diz, pô, eu vou andar de bicicleta também para ver o meu corpo encolhido. Aí quando ele pega a bicicleta e vai andando, ele vê, e ele não encolhe, ele fica igual, mas ele nota que as casas tudo vão tudo encolhendo na direção do movimento dele, certo? Então é um livro muito interessante e exagera as coisas para você ter uma noção de como é que acontece, entendeu? E esse Gamow aqui, ele é interessante que ele escreveu um artigo muito famoso com um outro físico chamado Alfvén. Então o artigo era da autoria de Alfvén Gamow. O Alfvén também era prêmio Nobel de Física. Aí só de sarro tem um outro prêmio Nobel de Física chamado Bethe, que andava muito lá no Instituto de Física da USP quando eu fiz quando eu estudei lá, o pessoal falava, olha, aquele ali é Bethe, é o prêmio Nobel de Física. Eu ficava olhando assim, pensando, meu Deus, estou vendo um prêmio Nobel na minha frente. Então ele pegou e chamou esse cara para botar o nome dele no artigo, só para ficar Alfvén Bethe Gamow, só de brincadeira, entendeu? Aí o rapaz aceitou, esse pessoal inteligente geralmente é boa praça, né, mostrar bom, que aí fica aparecendo alfabeto e gama, entendeu? Alfvén Bethe Gamow. Mas o livro é de Gamow, acho que é George Gamow, o nome do autor, Introdução à Física Moderna. Leiam, que é muito, muito legal, muito divertido. Se lê para relaxar, entendeu? Quando cansar de resistência dos materiais, aí se lê Introdução à Física Moderna. Então é isso aí. Então, os corpos, então aprenda, os corpos em movimentos encolhem, certo? Se tiver em movimento, encolhe. Então tem um problema no McKelvey, eu gosto do McKelvey. Quando eu comecei a dar aula de Física 4, tinha uma aluna só e ela me aconselhou a usar o McKelvey, que ela achava muito bom, 107, o 7 é o nitrogênio. Aí tem um problema interessante que é assim, problema de aplicação. Porque essas coisas da mecânica quântica da relatividade, parece tudo contraditório. E você olhando bem não tem contradição. Então imagine o seguinte problema, que tem uma tábua aqui, e tem um rapazinho sentado aqui na beira da tábua. E a tábua está descendo e vai passar um buraco no solo, que é exatamente do mesmo tamanho dela, a mesma dimensão. Então dá justinho para ela passar aqui, certo? Aqui está o rapaz olhando para o outro. Aí esse daqui... Aqui é o buraco. Então esse daqui está vindo assim, inclinado. Vai passar aqui. Então, para esse rapaz que está olhando aqui, ele diz assim, eu estou parado, porque ele está com velocidade constante, tá? Então, como está com velocidade constante, para ele sente que ele está parado. Ele diz, eu estou parado, e o buraco que está se aproximando de mim. Então, como o buraco está em movimento, o buraco encolhe, e aí ele vai ficar menor do que a tábua não vai conseguir passar. Para o rapaz que está aqui parado no pé do lado do buraco, ele diz, olha, o buraco está parado, o que está em movimento é a tábua. Então, como a tábua está em movimento, ela vai encolher. Ela vai encolher, vai ficar menor que o buraco e ela vai passar facilmente. E aí, qual dos dois está certo? Então, essas coisas parecem um paradoxo, né? Paradoxo quer dizer, uma contradição, uma coisa que não pode coexistir as duas ideias juntas. Mas, na verdade, não é assim. O problema que está aqui é o seguinte, você tem que lembrar que as coisas se contraem na direção do movimento. Então, você tem que botar aqui, ó, na direção do movimento. A direção do movimento está aqui, né? Então, as coisas vão contrair nessa coordenada aqui, ó. Nessa coordenada aqui de largura não vai contrair nada. Então, se você botar na direção, vamos olhar. Está inclinada assim, né? Então, você vai ter assim. A tábua está aqui inclinada assim. E ela vai passar no buraco aqui assim.
E ela está indo nessa direção, né? Se olhar assim, está inclinada, tá vendo? Aí o que contrai é essa, somente essa dimensão aqui. Então essa daqui não faz diferença nenhuma. Então ela vai ficar como? Ela vai contrair aqui e vai ficar assim, ó. Recomendo muito vocês olharem o livro de Moisés no Zweig, de Física 4. Então vai contrair esse lado aqui. Para essa daqui tá olhando, ela contraiu assim, mas tá vendo? Essa altura aqui, essa dimensão fica a mesma. Então ela passa. E para de cá a mesma coisa, quer dizer, vai contrair aqui nessa dimensão, então o buraco vai ficar menos inclinado, entendeu? Como é que ficaria? A tábua está assim, indo nessa direção, e o buraco que está assim, vai ficar, que fica menor nessa direção, né? Certo? Mas aí continua a mesma dimensão aqui, ó. Então ele passa tranquilo. Então não tem... Sempre que você pensar que tem uma contradição na teoria da relatividade, não tem. As coisas se encaixam direitinho. A teoria é muito consistente, né? Consistente, quer dizer, não tem contradição. Então isso é muito bom. E agora vamos ao segundo efeito. Então o primeiro é esse, consequência da transformação de Lorentz. É a contração do espaço. Então a gente fala que é o espaço que contrai, porque tudo se contrai. Então não é só as coisas que contraem, não. Então é o espaço, as distâncias contraem. O segundo é a ausência de simultaneidade. Vou botar aqui 1 e 2, viu? Anota aqui na folha de vocês. 1, contração do espaço. 2, ausência de simultaneidade. Ah, esqueci de falar de uma coisa mais aqui. Eu volto já, então. A ausência de simultaneidade é o seguinte: um evento que é simultâneo para um referencial não é necessariamente simultâneo no outro referencial. Então, por exemplo, imagine que 2 alunos levantam a mão na mesma hora na sala de aula. Então, se o professor está andando na direção deles, o professor está em movimento. Então, para o professor, no referencial dele, ele está parado, e os alunos é que estão em movimento, se aproximando. Então aí o tempo vai ficar diferente. Então imagine o seguinte: você tem aqui dois eventos, um na posição x1 e o outro na posição x2. Então eu vou botar aqui o x1 e o x2 minúsculo, né? Que é a sala de aula. Aí o x1 e x2 não é necessariamente o mesmo, né? Vamos apagar aqui. E aí tem um evento aqui que acontece T1 e o T2 igual a T1. Por exemplo, o aluno que está na posição x1 levantou o braço. E o que está na posição x2 levantou o braço na mesma hora, em T2 igual a T1. Certo? Então como é que vai ficar? Quer dizer que o ΔT para esse rapaz aqui é 0. Para quem está na sala de aula, os dois levantaram na mesma mão, na mesma hora. Mas para o cara que está passando a patinete aqui com velocidade, ele vai dizer o seguinte: o x2, quanto vai ficar o ΔT? T', que é igual ao T2 menos T1. Então aí você pega essa transformada de Lorentz, vocês devem saber tudo de cor, entendeu? Não vou pegar o papel não, vocês sabem de cor, né? ΔT, T' é igual ao T2, T o gama primeiro, T2, né? Menos, aí vai ter o x2, né? Então, para ter o x, tem que ter 1 sobre velocidade. Então, V sobre C2, x2. Menos o T1, que é gama, Tzinho 1, menos, né? V sobre C2, para ter dimensão de 1 por velocidade, vezes x1. Mas o T2 é igual a T1, certo? T2 é igual a T1, então cancela aqui, esse gama T2 menos gama T1. Então, o ΔT' vai ser igual a gama, vou botar assim, menos gama V por C ao quadrado, x2, que é isso aqui, menos x1, né?
Deixei o menos fora porque aqui no meu desenho o x2 está maior que o x1. Então, quer dizer, a variação do tempo do outro não vai ser zero, só vai ser zero se estiver no mesmo lugar. Então, quer dizer o seguinte, se dois carros colidem no referencial, eles colidem em qualquer referencial, porque aí o x, né, na colisão, eles estão na mesma posição. Então, se estão na mesma posição, aqui dá zero, né? Mas se não for na mesma posição, aí é diferente, entendeu? Então, da outra telinha fica assim, o x2 menos x1 é o L, então vai ficar menos gama V sobre C2 L. E aí, qual evento vai acontecer primeiro? O cara está na patinete vindo aqui. Está vindo com velocidade V aqui, nessa direção. Então veja que ficou negativo. Se o ΔT' quer dizer que T2 menos T1 é menor que zero. Quer dizer então que o tempo 2 é menor que o tempo T1. Então qual aconteceu primeiro, T1 ou T2? Que acontece primeiro 1 hora e 2 horas, o que acontece primeiro é 1 hora, é o que teve, é o menor. Então o menor é T2, certo? Então quer dizer que o evento que acontece primeiro é o que está lá. Então se os dois, o professor está andando nessa direção, de patinete, velocidade constante. Se esses dois alunos aqui levantam a mão na mesma hora para quem está na sala, para o professor, o do fundo levantou primeiro. Só que como a gente sabe, né, quer dizer, para essas velocidades baixinhas que a gente tem por aí, a diferença do tempo é desprezível. Vai dar uma 0,00001 lá no fundo, entendeu? Então no dia a dia normal você não percebe. Isso daí só aparece quando for velocidades muito altas. Certo? Então T2 menor que T1 quer dizer que o que está no fundo, o evento que está no fundo acontece antes do evento que está na frente, certo? Aí eu vou voltar agora. Sim, então isso daqui, por exemplo, se você tem as galáxias, elas que estão longe da Terra, elas estão se afastando da Terra numa velocidade muito grande, perto da velocidade da luz. Então se o cara lá daquela galáxia olhar para a sala de aula, uma sala que tem vários alunos, para quem está na sala de aula, os alunos chegaram tudo na mesma hora. Mas para o cara que está na outra galáxia, não. Como a diferença entre a posição, se o gama dele for muito grande, mesmo que a diferença aqui seja de uns metros, se esse gama daqui, você vê que ele pode ir até infinito, né? Por exemplo, se está uma velocidade perto da luz, pode chegar a 1000 gama. Então, se o aluno está com a diferença de outro de um metro, aí a diferença no tempo vai dar de 1000 segundos, por exemplo, né? Então, os alunos vão chegar em horas diferentes. Os alunos que chegaram simultaneamente, para quem está olhando de longe, é hora diferente, entendeu? Então, isso faz todo sentido. Agora eu vou voltar para a parte aqui da contração do espaço. Depois eu vou dar, no próximo vídeo eu faço o exemplo da ausência de simultaneidade, tá? Então, voltando aqui, 108, o elemento 8 é oxigênio, que tem duas bolinhas, OO, formando 8. Então, voltando à contração do espaço. Então tem uma explicação legal que explica por que correntes iguais se atraem e correntes opostas se repelem, né? Você tem um fio com corrente, vamos botar os positivos andando para cá e os negativos andando para cá. Aqui é um fio. E tem outro fio aqui também. Vamos botar, vou pegar do livro aqui, o livro tem um exemplo com direções opostas. Então vou botar o positivo andando para cá e o negativo andando para lá. Então correntes opostas se repelem, certo? Então aqui tem uma repulsão, certo? Então a gente sabe que a repulsão é por causa do campo magnético, né? A explicação normal é que aqui você tem corrente, a corrente está indo para cá, então ele está produzindo um campo magnético assim, né? Então tem um campo magnético que esse daqui produz, que vem assim, o B. E aqui a corrente está indo para cá.
Então a força é IL, a força, aqui é a corrente de cá. Então a força é I, L, o L na direção da corrente, vetor B, certo? Então se você pega o L tá para cá e o B tá para cá, entrando, girando do L para o B, a força dá para cá. Então a força é para baixo, que é repelindo, né? Então essa é a explicação normal da força. Mas olhando do ponto de vista da relatividade, tem uma explicação muito boa aqui nesse livro, da coleção Berkeley. Aqui, veja aqui, ó. Curso de Física de Berkeley, volume 2, Eletricidade e Magnetismo. Então esse livro é muito bom, cá na página 180, 166, ele explica, né? Você tem aqui um condutor com a corrente está vindo para cá e essa corrente vindo para cá. Então se você quer saber como é que fica a força nos ele considera como sendo positivo é o preto, negativo é o branco, né? Branco é negativo, preto positivo. Então, se você quer saber como é que vai ficar a força nos brancos, que são os positivos, você fica no referencial do branco. Então, no referencial do branco, ele está parado aqui, que é esse branco. Mas aí, para o branco, o preto está andando para lá, tá imóvel. Se você está no referencial do branco, o preto está andando para cá, certo? Então ele está com mais movimento ainda, né? Porque vai ficar praticamente o dobro da velocidade. Como ele está em movimento, o espaço contrai, aí ele fica tudo apertadinho. Aí o do lado de cá, o branco está indo para cá. Não sei se dá para enxergar aí. Então está na mesma velocidade do positivo que está aqui. Certo? Então o positivo aqui fica parado também, está em repouso que nem o de cá, porque estão os dois na mesma velocidade. Se você está no referencial do negativo, aqui você está no mesmo referencial do positivo. Então, para esse que está aqui, o branco é que está andando bem para lá, né? Com mais a velocidade dele aumenta. Então ele contrai, que ele está em movimento. Então aí você vai dizer que esse daqui, para o branco, olhando do branco aqui, esse que é o negativo, então esse daqui tem mais carga negativa do que positiva. A densidade fica, né? Então ele repele o branco de cá. Aí se você olhar, então isso causa repulsão, né? Para olhar a repulsão você se coloca sempre no referencial. Se você se colocar no referencial do positivo, que é o preto, então o preto está andando para cá. Se coloca no referencial dele, o branco que vai estar andando com muita velocidade para cá, então o branco contrai. Aí esse que está andando para cá, o branco aqui está andando com a mesma velocidade do preto aqui, então o branco aqui, tá vendo, fica com o mesmo espaçamento do preto, tá vendo? O branco e o preto. Então o branco aqui, o preto aqui que está andando na direção contrária, que vai estar mais concentrado. Então você estando em repouso no referencial do preto, você vai dizer que o de cá tem muito preto. Então é muito positivo, então repele o de cá. O preto de cá é repelido, né? Pelo de cá. A mesma coisa do branco. Se você está no referencial do branco, aqui tem muito branco, então repele. Aí se você se colocar aqui no referencial aqui do preto, que é o positivo, não, aqui deixa eu ver, esse daqui seria o caso normal. Aqui é o caso normal, porque no caso normal você tem os positivos estão parados, os elétrons que estão em movimento, certo? Mas aí você pode mudar o referencial e ficar de forma que eles todos estão em movimento, entendeu? Então se você se coloca aqui com o branco, que é o negativo, em repouso, aí o preto que está, né? Se o branco está em repouso, o branco que está para cá está em repouso, então vai ver o preto andando na direção contrária. Aí como o preto está em movimento, ele contrai. Aí aqui do lado de cá, o preto que está em repouso fica igual, o mesmo espaçamento. Agora o branco que está vindo para cá, continua vindo para cá, né?
Não, peraí, você colocou no branco de cá, o que está nessa direção. Então, se o que está aqui nessa direção está em repouso, esse daqui vai estar com velocidade maior ainda. Esse daqui que está parado vai parecer que está indo para cá. E esse que já estava indo vai com velocidade maior ainda. Então, ele vai contrair mais ainda. Então, para esse que está em repouso, o branco, olhando esse fio daqui, o fio tem mais branco, que é mais negativo. Então, o negativo repele o negativo, né, que é o branco com branco. Então, aí ele se afasta. Então, aí, quer dizer, se você usando a teoria da relatividade, explica direitinho, somente usando a eletrostática, né? Então, é isso aí. Aí, na próxima aula, a gente fala mais sobre a ausência de simultaneidade e vamos falar sobre a dilatação do tempo. Estudem, não deixe para estudar na hora da prova, para olhar o vídeo só na hora da prova. Pega a hora da aula, vocês têm dois dias da semana para a hora da aula. No horário que devia ser aula, vocês sentem e fica lá 100 minutos só assistindo o vídeo todo, escrevendo tudo, fazendo todo o trabalho. Estude mais ainda, viu, para aprender. Não desconsidere a matéria. Essa matéria é muito importante, é muito interessante e quem aprende se valoriza.